Eu sou a Ariane Cedrais, esse é o canal Contas Comigo e hoje começamos uma nova série. Estamos aqui com o Rafael, vocês já viram ele antes aqui, e normalmente ele fica atrás das câmeras e hoje ele está Bem aqui aqui. comigo. A gente vai começar uma série de podcasts em que a gente vai conversando, eventualmente vão ter outras pessoas aqui com a gente, não é isso? A ideia é essa. A ideia é essa, né? E aí a gente vai debater alguns temas, algumas circunstâncias, e aí que se vocês quiserem sugerir temas, quiserem trazer algo mais para esse debate, convido a todos a deixar alguma coisa escrita aqui nos nossos comentários. E hoje a gente vai falar sobre as coisas assim, tem muita gente que ganha pouco, tá? Não é todo mundo que tem uma renda elevada, que dá para guardar dinheiro, que consegue fazer planejamentos de vários objetivos, muitas vezes mal conseguem montar a reserva de emergência, só investe para aposentadoria porque é obrigado pelo INSS. Então, às vezes, fica difícil, de fato, atingir alguns objetivos quando você ganha pouco. E tem gente que ganha pouco a vida inteira. E aí surge a dúvida, será que dá mesmo para cumprir alguns objetivos? O que você acha, Rafael? Não. Eu sou o lado leigo da história, eu tô aí com vocês, que não entendem quase nada de economia, só o básico para sobreviver, e é complicado. É complicado porque a gente não foi ensinado, na escola não existe a questão da educação financeira. Hoje existe, não Hoje existia na existe, nossa mas não existia época. na nossa época e ainda existe de uma forma Sim. que não é para todos. Uhum. Tá, existe a internet, tem a internet, mas a internet também não é para todos. Não Também não. alcança 100% das pessoas. Uhum. E na nossa época não era ensinado educação financeira em canto nenhum, que até porque na minha época, não entregando a idade, mas nem YouTube tinha, né? Mas, enfim, a gente vai aprender, a educação financeira ela começou a crescer quando a internet começou a crescer. Porque pessoas Sim. começaram a falar sobre planejamento, sobre educação financeira e isso começou a... Mas mesmo assim é difícil você chegar para alguém que ganha um salário mínimo e dizer para ela que ela vai investir em aposentadoria, que ela vai investir em reserva de emergência e que ela vai pagar as contas, sendo que não tem Não, como, né? com o salário mínimo, de fato, a conta não fecha. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, porque não dá para ser irrealista. Eu conheço a realidade, eu conheço diferentes orçamentos. Conheço orçamentos com salário mínimo, às vezes até menos de um salário mínimo, e conheço orçamentos milionários. E eu garanto para vocês que quem recebe menos consegue administrar melhor o dinheiro, porque sabe exatamente o que é essencial e vai administrar. Eu sei que é difícil você incrementar algumas coisas dentro desse orçamento que já é apertado, e por isso que às vezes para você montar uma reserva de emergência, você vai ter sempre que recorrer a outra renda. Esse dinheiro para reserva vem de outro lugar. Não dá para vir do dinheiro do dia a dia. Tem que vir de outro lugar, tem que vir uma renda extra, tem que arranjar um bico, alguma coisa ali para que isso de fato aconteça. Porque dentro do orçamento mesmo, não dá. Eu já recebi pouco. Hoje é que eu tenho uma renda muito melhor do que eu tive boa parte da minha vida. Mas eu tinha um orçamento apertado por alguns períodos da minha vida, não foi sempre, teve períodos que eu tive um orçamento muito bom, não era maravilhoso, mas era um orçamento muito bom, dava para eu me sustentar, foi quando eu comprei meu primeiro apartamento, mas que ele era muito bom porque eu não vivia sozinha, eu não precisava pagar minhas contas, eu estava na casa da minha mãe, mas para quem sustentava uma família, a renda não era essas coisas todas. Depois eu passei num concurso público, a minha renda caiu para metade. E aí tinha essa dinâmica, né? Então era uma questão de como administrar isso. E a gente tem que pensar que é uma questão de prioridade.
para fazer reserva, renda extra, não vai tirar do orçamento apertado. Quero uma opção de lazer, vai ter que buscar opções de lazer que não ondere o orçamento. Vai ter que buscar coisas alternativas. A gente sabe, muita gente critica, e a gente vê isso muito na internet, as pessoas criticando que as pessoas não enriquecem porque faz churrasco no final de semana, que o pobre faz o churrasco e que não vai enriquecer porque faz o churrasco. Mas a única fonte de lazer que se tem é reunir a família dentro de casa, cada um traz um prato, assa uma carne, e isso vai trazer a leveza para você gerar no dia a dia. Não é cortar isso, mas buscar a renda de outro lugar. Só que a realidade é um pouquinho mais complexa, né? Tipo, porque quem trabalha, vamos supor, em um supermercado, no shopping. Certo. Uma carga horária muito grande. Vamos falar, 6 em 1. Certo. O famoso 6 em 1 que... Não, são 8 horas, são 44 horas. Mas, sim, vai trabalhar muito. Essa pessoa vai chegar em casa, ela não vai querer fazer outra coisa, porque ela tem pouco tempo para lavar roupa, para fazer a comida do outro dia, quem leva marmita, para organizar, quem tem filho tem que organizar as coisas do guri. Enfim, quando for ver, eita, já está na hora de acordar para ir trabalhar novamente. Certo. Aí, como é que vai fazer renda extra desse jeito? Então, a renda extra ela não é a coisa mais fácil do mundo e ela não acontece de forma natural para todo mundo. Muitas pessoas, dependendo de onde trabalha, conseguem fazer a renda extra durante o horário de trabalho. Calma, vou explicar. Por exemplo, trabalho, vou dar um exemplo prático. A faxineira do CRAS, onde eu fazia serviço. Ela tinha lá a carga horária dela, ela não tinha muitas possibilidades de fazer renda extra. Mas ela vendia, ela tinha uma revista da Avon, e aí vendia para as assistentes sociais, para mim, para todo mundo que estava ali. Sim, então, isso é uma forma de criar dentro do ambiente de trabalho. Não cabe em todos. Não, o supermercado não vai ter como a pessoa andar com a revista da... Tem como dizer, olha, eu vendo Avon, pá, vendo... Avon patrocina a gente, inclusive, se quiser. Mas, enfim, pode falar, mas vai ter momentos que não vai conseguir, entendeu? Não vai. E eu sei que é realista, não dá. Por isso que eu falo que quando você faz uma renda extra, ela precisa ser uma coisa pontual primeiro. Você vai fazer a renda extra, não é o tempo inteiro. Não dá para ser o tempo inteiro, é extra. É para aquele momento, com aquele objetivo, durante aquele período. Vou fazer a renda extra para ter um salário mínimo a mais no meu orçamento ali como reserva de emergência, que é o que eu consigo fazer. Já é muito. Para quem tem uma renda de um salário mínimo, ter um salário mínimo de reserva é espetacular. Porque normalmente você tem uma reserva de R$100, que já é alguma coisa. Então você tem que ser realista com a realidade. Você não vai conseguir fazer isso por muito tempo, a depender, por exemplo, não tenho como levar no supermercado, trabalho como empacotadeira no supermercado, na caixa do supermercado, eu não tenho como fazer nada disso. Estou ali trabalhando 6 dias na semana. O único dia de folga que eu tenho é para resolver problema e não é para descansar, é para resolver problema e arrumar casa. A gente sabe. Mas durante um período curto, vai ter que arranjar alguma coisa de alguma forma para fazer aquela renda extra. Não vai ser por um longo período. Não vai ser uma coisa fácil. E às vezes você não vai conseguir fazer sozinha. Você vai precisar de ajuda de alguém. Você vai precisar de alguma forma, ter alguém lhe ajudando naquilo. Vamos lá, mais um exemplo. Eu adoro exemplos. Tem um filho que frequenta uma escola, ele vende alguma coisa na escola. Brigadeiro, alguma coisa assim. Coisas baratas, de baixo custo, que a criança pode ali trazer, ajudar no complemento. Obviamente você vai dividir o lucro com a criança, porque é uma necessidade, não é para ensinar a educação financeira para a criança naquele momento. Vai servir de lição
mas também vai ajudar a complementar a renda da casa. Infelizmente, é necessário, se faz necessário muitas vezes nessas situações. Mas a gente está falando de uma classe muito baixa, que é onde tem um grande número da população brasileira. A gente tem gente que tem uma renda maior do que um salário mínimo e que também não consegue. Ainda assim é baixo por conta do padrão de vida que tem, de fato, mas que não vai viver no nível de que para aquela pessoa é um nível de necessidades. E também, mesmo assim, não vai ter que buscar fazer renda extra. Eu sou uma pessoa de renda extra, só que eu sei que a minha renda extra ela é diferenciada. Quando eu digo, vou fazer um extra, eu sei que o meu extra não é um valor, não vou ali agregar R$100 na minha renda. Né? Eu vou fazer uma coisa mais elaborada por conta da minha capacitação. Sempre uma prestação de serviço que vai tomar tempo, mas que não vai me levar nenhum dinheiro. Aquele dinheiro que eu tenho não vou precisar investir em nada disso, que é um ponto importante. Sempre que você vai fazer uma renda extra, evite despesas. Né? Porque você já não tem, então não é para criar despesas para gerar renda. É buscar alternativas que você consiga agregar, né, renda, trazer dinheiro para dentro de casa, sem que isso gere um custo. E eu tenho plena convicção que isso é dificílimo. Eu sei que é difícil, tanto fazer a renda extra em si, porque não é simplesmente abrir a boca e dizer que você está vendendo algo que as pessoas vão comprar, e também exige um sacrifício maior de um monte de gente que de fato não tem tempo para isso. Mas tem a questão também de que nem todo dia vai vender. Se for brigadeiro, vai ter uma parada muito boa que, tipo, a primeira semana vai ser boa, a segunda vai ser mais ou menos. A partir da terceira, o povo já começa. Se você não se reinventar, as pessoas já começam. Se o produto não for muito bom, tem isso também. Às vezes o produto pode não ser bom e a história ser boa. Então, você tem que saber. É aquela coisa, tem gente que não sabe fazer. Não sabe fazer. Eu não sou da pessoa da história boa. Eu não sei contar a história. Então vai vender pelo produto. Vai vender pelo produto. Então o produto tem que ser bom. Mas mesmo assim vai cair na rotina. Então vai ter mês que vai vender bem, vai ter mês que vai vender ruim. Por isso que é extra. Por isso que, além de ser extra, tem que ter um nome aí nessa história. Não, basta ele ser a reserva de emergência aí. Ser para isso, ser pontual. Isso é importante, ser pontual. É para ser pontual, né? Não dá para você... A gente tem uma carga de trabalho muito elevada no Brasil. Uma carga de 44 horas semanais não permite você ter 2 empregos. É aí onde as pessoas querem ser empreendedoras. Sem entender o que é empreendedorismo. Por conta de vários coaches aí da internet. Um abraço para todos. É outro podcast. Porque, na verdade, o que acontece? Ser empreendedor é interessante para algumas pessoas, mas não é para todo mundo. Eu sei, tem amigos que gostam de ser CLT. Não, CLT, e quando você é CLT Premium, melhor ainda. Né? Ser CLT, a preocupação é fazer o seu trabalho e se manter no emprego. Né? Você não tem a preocupação de ter que pagar funcionário, pagar desconto da empresa. Sim, e quando a gente fala de renda extra, não é se tornar um empreendedor de fato. A questão do brigadeiro já foi aconteceu. Só um exemplo. Não, eu sei, eu vou trazer dentro do exemplo. Uma vez um jovem casal, recém-casado, estava passando por algumas dificuldades financeiras, e aí eu disse, uma alternativa é fazer uma renda extra, e dei a opção do brigadeiro. E aí eles disseram, eu vou vender o brigadeiro, o dia de mais movimento na cidade, era uma cidade pequena, era o dia de feira, então eles fizeram o brigadeiro, foram para a feira para vender os brigadeiros. E não venderam nenhum. Uhum. Voltaram para casa frustrados e comeram estoque e
né? Disseram, Ariane, não deu certo, só tive prejuízo porque gastei tudo isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E só que é o seguinte, não vai ser porque você tentou uma vez que vai dar certo. Não é porque você fez o brigadeiro, levou onde estava para vender e não vendeu, que o negócio deu errado. E aí eu disse, vocês foram quantas vezes? E quais lugares? Não, a gente só foi na feira com os brigadeiros um dia, não vendemos nenhum. Eu disse, certo, mas a cidade, onde é que fica a feira na cidade? Ah, fica perto do centro. Vocês foram oferecer os brigadeiros nas lojas próximas? Ou só tentou vender para o pessoal da feira? Ah, só tentei vender para o pessoal da feira. Eu disse, tente vender para o pessoal que está na feira, mas também tente vender para o pessoal que está nas lojas, para os vendedores, para os atendentes de loja também. Porque é assim que circula a economia. Ah, eles também ganham um pouco, concordo. Mas também, de vez em quando, compra um docinho para se animar. Então, faz isso. E aí eles foram mais 4 vezes vender brigadeiros, e todas essas vezes que eles foram vender brigadeiros, eles venderam todos os brigadeiros para pessoas que estavam nas lojas e para as pessoas que estavam na feira. Eles conseguiram, de fato, era uma renda extra, eles fizeram, depois ele conseguiu, no caso, o rapaz estava desempregado, ele conseguiu um emprego, e eles começaram a se organizar melhor. Mas tem que persistir, a coisa não simplesmente acontece, né? A coisa tá ali e você precisa correr atrás. Infelizmente é assim. Uhum. E vai cansar, e vai doer, tem dias que você vai desistir, tem dias que você não vai querer fazer a renda extra, vai fazer falta, mas tem dias que você vai ter que ir, independente de qualquer coisa, vai lá e faz. No seu dia de folga, no seu tempo livre, porque a renda extra é algo que você faz no tempo livre. E é por isso que eu digo que quando você vai fazer uma renda extra, você tem que buscar algo que você goste, porque você vai abrir mão do seu momento de descanso e às vezes abrir mão de outras coisas que você tem a necessidade e a obrigação de fazer. E aí são escolhas. Né? Dependendo da escolha que você faça, ainda vai, além de gerar uma renda extra, vai conhecer mais gente. Né? Outras portas vão se abrir, né? Você vai se movimentando. Então, são várias as possibilidades de você conseguir, de fato, organizar uma situação financeira que não é das melhores, mas que você tem que buscar outras formas. Ah, eu ganho só um salário mínimo, não consigo viver com isso. Vá buscar outra forma, outro lugar, se qualifique, cresça, né, para que você consiga mais dinheiro, outro emprego, que aí é uma alternativa, outro emprego, né? E aí você vai entrar em outras possibilidades, em outras coisas que você pode fazer. Qualificação às vezes custa dinheiro, se você não tem, você não consegue, mas assim como tem muita coisa ruim na internet, também tem muita coisa boa, tem cursos gratuitos em diversos lugares, tem curso gratuito no Senai, Senac, todo o Sistema S dá curso gratuito online e presencial, que são coisas que podem lhe capacitar e lhe possibilitar você ter uma renda melhor no mercado de trabalho. Aí vencer o medo. Esse é o medo. É porque muita gente tem medo. Tem medo. Medo de começar, fulano vai achar isso, não sei o que, eu não dou conta. Tem que começar, tem que botar a mão na massa aí e partir para cima. Se você quer mudança, vai e faz, né? Se você não consegue viver com essa situação, é isso, você tem que fazer por onde. E é isso, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, nunca disse isso aqui. Eu sempre fui muito realista, às vezes até demais, mas é importante isso. Né? Esse foi o primeiro tema do podcast, desse começo de podcast no canal Contas Comigo, e a gente começou com um assunto bom. Só que tem outros temas aí, tem mais polêmicas pela frente. E deem sugestões. Espero vocês em breve.